Oi, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre o psicólogo assistente técnico atuando em casos em que há um depoimento especial, que é a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de alguma violência. Eles são escutados mediante esse depoimento especial. Em um outro vídeo já falei que o depoimento especial ele é produção de prova antecipada, ou seja, não necessariamente eu tenho ali uma perícia em andamento. Pode ser que nem seja requisitada a perícia nesses casos. Alguns, tá? Isso não é uma máxima. E aí, nós, como os assistentes técnicos, nós podemos adentrar, nós podemos atuar nesses casos também, tá bom? Não é apenas para quando temos uma perícia. Ok, o que o psicólogo assistente técnico pode fazer? Antes da audiência, nós podemos ler os autos do processo e já realizar alguns quesitos a serem questionados nesse momento ali do depoimento especial da criança e adolescente. Se caso o advogado ou o cliente requisitar a nossa presença lá no momento da audiência, nós também podemos fazer parte, tá bom? Lembrando que a criança e o adolescente ficam em uma sala em específico junto com a entrevistadora forense, enquanto que nesse mesmo dia, em uma outra sala, os advogados, a juíza e os assistentes técnicos, se houverem, né, podem ficar nessa sala de audiência separada, tá? Então, no momento da oitiva, passa em uma TV, em áudio, vídeo, tem tudo isso, nessa sala onde estão a juíza, os assistentes técnicos e os advogados. Então, nós temos acesso à fala da criança naquele momento. E nós somos treinados para escutar. Nossa escuta ela é diferente, né, do psicólogo. E aí, na hora, no momento, nós podemos também fazer quesitos complementares a serem respondidos ali no momento da oitiva. Passamos para a juíza, ela vai deferir ou indeferir, e aí vai repassar para a entrevistadora forense, tá? A gente não pergunta diretamente à criança, a gente não tem acesso à criança. Quem tem é o entrevistador forense, ok? E aí, o que também é possível? O depoimento, ele vai ser gravado tanto em áudio e em vídeo. Geralmente coloca-se ou no CD ou num pendrive. Nós também podemos ter acesso a esse depoimento especial gravado. E aí nós podemos redigir e elaborar um parecer psicológico para falar desse depoimento especial. O que podemos colocar? O que podemos analisar? O próprio depoimento. O protocolo, esse ano de 2020, saiu um protocolo de entrevista forense para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, tá? Brasileiro. E aí o entrevistador forense, ele tem que conhecer esse instrumento, ele tem que seguir aquele protocolo, tá ok? Nós conhecemos o protocolo, né? E aí vamos verificar mediante o depoimento se ele foi seguido ou não. Ou se, por exemplo, o entrevistador forense fez perguntas múltiplas, sabe? 3 perguntas em só uma. Em alguns casos, a criança não responde todas aquelas dúvidas, ela vai responder a última. Então, esse tipo de pergunta, ela não pode ser feita. Ela não é recomendada, tá ok? Perguntas também sugestivas. Ele tocou em você, né? Não podemos fazer esse tipo de pergunta ao entrevistador forense, tá? Então, nós vamos estar atentos a essas questões técnicas do próprio entrevistador forense e vamos redigir, colocar lá, caso tenha, óbvio, né? Algumas questões que não foram seguidas ou que não seguiu o protocolo, por exemplo. Se fez uma pergunta sugestiva ou não, tá? A gente vai colocar isso, vai analisar tecnicamente esse depoimento. Além disso, também podemos ali colocar sobre os fenômenos que a criança ou adolescente trouxe naquele momento. Por exemplo, casos em que tem um divórcio litigioso, por exemplo, e depois desse divórcio houve a denúncia de abuso sexual. Não estou dizendo que isso é uma máxima, tá ok? Não estou dizendo que todos os casos é isso que acontece, não é isso. Mas se porventura essa denúncia de abuso sexual depois da dissolução do casamento, ela veio como uma prática alienante descrita pela lei pela lei de alienação parental, que também é possível. Então, percebe? Às vezes, a criança ela pode até mesmo colocar no próprio depoimento que foi solicitado que ela falasse isso. Ou não, ela não lembra que aconteceu porque fulano de tal que disse.
Percebe? Então nós podemos também colocar esses elementos no próprio depoimento especial. E aí, na conclusão, podemos até mesmo solicitar, se for o caso, a perícia psicológica. Tá certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o fazer do psicólogo, junto ao depoimento especial, vocês podem deixar aí que depois eu respondo, tá certo? Um abraço.